continuando nosso curso, eu vou ler aqui para nós os dispositivos da Constituição que falam especificamente sobre a pena de prisão. Há quem possa pensar, mas a Constituição todo mundo já sabe de cor. Não, não é verdade. Ninguém sabe de cor a Constituição. Quando a gente vê a Constituição, a gente até se surpreende, porque não sabe direito o que ela diz especificamente sobre isso. Então, eu vou ler alguns dispositivos do artigo 5º que falam da pena e da privação da liberdade. O terceiro, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, agora nós estamos vendo aqui em concreto um pouco do que foi falado na primeira aula. E, em complementação, vamos ver o artigo 41 da Lei de Execução Penal, que fala dos direitos do preso: alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, o exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena, assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com o advogado, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, chamamento nominal, igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento, representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito e contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Esses são direitos do preso e poucos deles são assegurados, na verdade, pela realidade. Mas, de qualquer forma, eles estão aí estabelecidos e nós vamos falar sobre algum deles especificamente. Como está na Lei de Execução Penal, o preso provisório ele tem os mesmos direitos do preso que cumpre pena privativa de liberdade definitivamente imposta na sentença condenatória. A pessoa estando ali detida no estabelecimento prisional, não obstante ela deva, segundo as disposições, ficar separada, ela tem os mesmos direitos que o preso condenado definitivamente. Por que se pune alguém? Qual é o objetivo da punição? E essa é uma questão da história, sempre se perguntou isso. Nós não temos a pena de morte, então não é possível excluir essa pessoa definitivamente da vida em sociedade. Sempre se procurou saber por que se pune. Então, para responder a essa pergunta, temos as teorias absolutas e as teorias utilitárias.
Para essas teorias absolutas da pena, a pena é castigo pura e simplesmente. Então, a pessoa fez algo tipificado na lei como crime, ela precisa ser castigada e afastada do convívio social e pronto. Essa é a finalidade da pena. Mas não se considerou suficiente esse castigo. Então, surgiram as teorias relativas, utilitárias. A pena ela tem a finalidade de prevenir geral, prevenção geral e prevenção especial. Prevenção especial porque se prende para que aquela pessoa não mais cometa um crime, então por isso ela é punida, como uma finalidade para que aquela mesma pessoa não pratique outra infração penal. E no caso da prevenção geral, se pune para que, como um exemplo, para que todos os outros membros da comunidade observem que aquela punição aconteceu e, com isso, se afastem do cometimento dos delitos. Houve também uma teoria, que é a teoria da nova defesa social, criada por um intelectual chamado Marc Ancel, que estabeleceu que a pena tinha uma finalidade de ressocialização, readaptação, reinserção. Mas essa teoria eu, pelo menos, não considero adequada, porque eu acho que o Estado ele não tem o poder de interferir na consciência da pessoa condenada. Não existe esse conceito de ressocializar. Eu acho mais adequado falar no conceito de reintegrar, de criar condições de uma vida digna dentro da prisão para que o condenado trabalhe, estuda, possa conviver com as pessoas que ali estão, com as autoridades e possa sair de lá melhor do que entrou e com possibilidades de exercer uma vida digna fora da prisão também, uma vida que seja humana e que respeite e que possa sair da prisão e tenha a oportunidade de trabalhar e de viver fora da prisão. Não é isso que acontece atualmente. Atualmente, as pessoas saem da prisão e continuam a cometer crimes porque poucas têm oportunidade de trabalho, poucas tiveram oportunidade de estudar, muitas têm. Nós temos estabelecido na lei o direito à educação. Essa educação existe em muitos estabelecimentos prisionais, não estamos falando de todos. Vocês vão observar isso também no material complementar, nos relatórios de visita que nós estamos colocando à disposição de vocês. Vão ver que esse trabalho não é oferecido, não acontece em todos os estabelecimentos e que, muitas vezes, o crime organizado dentro da prisão ele acaba interferindo de tal maneira na vida das pessoas presas que, quando elas saem, elas acabam se envolvendo ainda mais em uma criminalidade com a qual antes ela não estava comprometida. Muitos garotos são presos, jovens ainda, e quando saem da prisão, por um crime talvez nem tão grave, e quando saem, não obtiveram conhecimentos e experiências importantes que o fizessem não cometer mais crimes e acabam envolvidos ainda mais na criminalidade. No meu entender, e eu acho que cada um aí tem a oportunidade, essa é uma boa oportunidade de cada um refletir consigo mesmo. Eu penso que a pena é um castigo porque nós não temos condições de doutrinar e de entrar na esfera da intimidade, da mente, dos pensamentos de uma pessoa, mas é um castigo que precisa ser cumprido da melhor forma possível, porque o Estado não pode ser responsável pelo sofrimento desmedido e pela sobrepena de uma pessoa detida. Isso faz parte da ideia da humanização da pena. E cada um, dentro de si, lendo, se instruindo, estudando a partir dos textos oferecidos no curso, das notícias de jornal, pode chegar a uma ideia própria sobre a finalidade da punição. Para algumas pessoas, a pena serve como castigo mesmo, para outras, ela serve para que outros não cometam crimes, para outras pessoas, ela pode servir
para que aquela pessoa especificamente não cometa crime. Mas em qualquer dessas finalidades, a gente não pode abandonar a racionalidade que foi conquistada com as ideias de humanização, principalmente as surgidas depois da Revolução Francesa. Essa racionalidade, ela precisa reinar na nossa vida social, ela precisa estar bem estabelecida, para que a gente não entre num clima de barbárie e não aceite essas barbáries que acontecem muitas vezes dentro dos estabelecimentos prisionais, presos matando uns aos outros, e que a gente não aceite essas barbáries como normais. O único meio para que isso possa acontecer é o exercício contínuo do direito, da lei e da Constituição. Cumprindo a lei e a Constituição, e a lei nos seus estritos termos, sem qualquer relativização, nós já estamos colaborando para que a humanização aconteça. A Constituição e a Lei de Execução Penal, elas estabelecem a individualização da pena, e isso significa que a pena deve ser aplicada e cumprida segundo as características do condenado. Então, na Lei de Execução Penal, como vocês podem conferir, está estabelecido que haverá uma comissão que examinará as condições do preso, em que lugar ele se adaptaria melhor, e tudo isso faz parte da individualização. E depois a lei estabelece também a progressão de regime. A pessoa começa cumprindo a pena em regime fechado e, com o tempo, a partir do bom comportamento, ela pode progredir para o regime semiaberto e depois para o regime aberto, e pode obter também um livramento condicional, e isso se dá ao longo do tempo, ao longo desse processo contínuo de trabalho, educação dentro da prisão. Então, como proposta de discussão para esse próximo fórum, eu sugiro que cada um reflita sobre qual é a finalidade da pena e converse, e nós possamos dialogar sobre essa finalidade, a finalidade de cada um no fórum, trazendo exemplos trazidos de notícias de jornal ou mesmo de livros jurídicos, para que nós possamos enriquecer esse debate e cada um possa conhecer mais os argumentos um do outro, para que possamos aperfeiçoar ainda mais o nosso pensamento. Obrigada, nos vemos na próxima aula.